Para nós abrirmos a palavra do Senhor Deus no livro de Apocalipse, capítulo 8. Ah, sim, minha amiga Denise, né? Ela é minha amiga mais antiga ainda do que o Hamilton. Meu Deus do céu, tem uns 50 anos, Denise, que nós somos amigos. Denise, eu posso falar? Não? Ela não quer. Ela falou que o passado ficou na cruz, Jesus já levou, mas se eu contasse aqui, os irmãos iam ficar meio assustados. Apocalipse 8, do versículo 1 ao 5, na versão NVT. Todos acharam? Apocalipse está antes de Gênesis aí, irmãos. É que quando você termina de ler a Bíblia, você tem que começar de novo, né? Então, o que vem antes de Gênesis? Apocalipse, pois é. Apocalipse capítulo 8, do 1 ao 5. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar. Recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso, misturada às orações do povo santo, subiu do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Podem sentar, nós já oramos. Vamos meditar hoje sobre a resposta final de Deus às orações dos santos. Diga isto comigo: a resposta final de Deus às orações dos santos. Amém. Irmãos, o livro de Apocalipse, ele, ao contrário do que muitos pensam, não é um filme de terror. Muitos falam que o livro de Apocalipse não tem coragem de ler, sequer ler, e muitos filmes são também chamados de apocalípticos, por causa da sua estrutura, da sua forma de ser um filme relacionado ao fim do mundo. De fato, este mundo chegará ao fim, mas o livro de Apocalipse não foi escrito apenas para mostrar o fim do mundo. Ele foi escrito, sobretudo, para consolar as igrejas de todos os lugares e em todos os tempos, até que esse fim chegue, especialmente as igrejas perseguidas. E outro propósito é que ele foi escrito para mostrar também o recomeço de todas as coisas. Porque Deus teve um começo em Gênesis, os irmãos sabem como foi a criação de todas as coisas. Logo após houve a queda. E então, depois da queda, o Senhor preparou toda essa história que nós conhecemos e vivemos, e ainda vai acontecer depois da nossa partida, depois da nossa morte. Ainda vai acontecer uma história até o seu desfecho, até o seu final. E quando essa história finalizar com a vinda de Jesus, então haverá novos céus e nova terra. É o recomeço eterno de Deus. Muito bem, Apocalipse foi escrito para isso. Nós podemos ver isto claramente pelo conteúdo, pelo teor das 7 cartas, e também pelas 7 notas de bem-aventuranças espalhadas por todo o livro do Apocalipse. O pastor Chá pregou aqui sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, que eu assisti de lá, né? E assisto sempre, quando o Brian posta, né, Brian? Quando o Brian não posta, eu fico, rapaz, não está tendo culto lá. O apóstolo, então, ele quer dizer ao povo de Deus o seguinte recado: o povo perseguido da época dele. O imperador provavelmente era Domiciano, perto do ano 96, e este imperador exilou o apóstolo João na ilha de Patmos e perseguia os cristãos. O Império Romano era o império perseguidor dos cristãos. E João está dizendo ao povo de Deus que não se desespere. A intenção do Apocalipse é esta: não se desespere, pois ainda que tudo nos pareça extremamente hostil e arriscado, o final é de consolo para os santos do Senhor e justo castigo vingativo de Deus para os inimigos da igreja.
É isso que o Apocalipse inteiro mostra. Eu sempre digo na igreja lá que Deus, em resumo, tem duas coisas em sua mente, desde sempre: a glória de Deus na face de Cristo e o bem dos eleitos. É isto que está na mente de Deus. Faz todas as coisas para esses dois propósitos: a glória de Deus na face de Cristo e o bem da sua igreja. Então, é isto que o apóstolo João está tentando passar para a igreja de sua época, que sofria perseguição, e ele quer consolar, ele quer encorajar, animar este povo que estava sofrendo tanto. Agora, com esta visão em mente, passemos a refletir sobre a resposta final de Deus às orações dos santos. Este é o título do sermão. Nós sabemos que Deus responde às nossas orações. Todo mundo tem experiência com isto. Quantos pedidos de Deus Ele já respondeu para você? Muitos. É claro que não todos, porque a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém. Se tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele dissesse sim, hoje nós estaríamos arrependidos de coisas. É por isso que Ele diz não, e na hora nós não entendemos. Mas depois nós falamos, ainda bem que Deus não me respondeu, ou Ele disse não para mim. Porque nós descobrimos que o bem que Deus quer para os seus eleitos é desde a eternidade. Não é uma coisa que Deus está pensando nisso agora. Deus não está olhando para você e falando assim, deixa eu ver o que eu tenho para esse servo meu. Não. O que Ele tem para você está preparado desde a eternidade. Não é agora. Deus não está olhando para você e falando, tadinho, sofreu um acidente. Pegou eu de surpresa. Não. Já estava determinado e programado aquilo para a sua vida. E Deus com um propósito bom por trás daquele mal que você acha que é mal. Então, Deus responde nossas orações. Às vezes não nos parece ser de modo imediato e até satisfatório, mas Ele responde, especialmente aquelas orações que estão ajustadas à sua perfeita vontade. Então, com isto em mente, vamos falar sobre os 3 aspectos desta resposta final de Deus às orações dos seus santos. O primeiro aspecto é a expectativa. Está no versículo 1, que diz, novamente, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. O motivo do silêncio no céu por meia hora não tem nada a ver com a brincadeira que é feita com as irmãs, né? Vocês conhecem a brincadeira, né? No céu vai ter meia hora de silêncio porque os homens vão chegar primeiro. Aí, depois de meia hora, as irmãs chegam e começa a conversa. Mas não é por isso. Não tem nada a ver. Até porque, pastor Elias conhece, né? Lá na nossa igreja em Vilhena, os homens conversam mais do que as mulheres, não é verdade? Então, as irmãs de lá estão justificadas, não sei as daqui. Não é por isso. O que acontece no versículo 1 é uma expectativa. Silêncio por meia hora é uma tensão. É algo que todos os que estão no céu estão esperando para que aconteça. E esta expectativa é porque Deus está prestes a responder de forma final às orações dos seus santos, e isso causa um suspense no céu. Deus tem respondido durante milênios às orações dos seus santos, mas haverá uma resposta final. Haverá uma resposta definitiva. É por isso que antes desta resposta surge um silêncio de meia hora no céu. Notemos então, passeie comigo em Apocalipse com a sua Bíblia, que os mártires santos, os que morreram em Cristo por causa do Evangelho, eles estão vivos no céu, suas almas, né? Óbvio que os seus corpos estão sepultados, mas suas almas estão vivas no céu. E eles oram por sua própria vingança, mas executada por Deus, porque pessoas, na época que eles estavam vivos aqui na terra, mataram estes cristãos por causa do nome de Jesus. Vamos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. Isso está registrado na abertura do 5º selo. Aqui no capítulo 8 nós vimos o 7º selo. Mas volte aí 2 capítulos e veja versículos 9 e 10. Quando o cordeiro abriu o 5º selo, vi sob o altar as almas de todos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Clamavam ao Senhor em alta voz e diziam, ó soberano Senhor,
santo e verdadeiro? Quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Veja que eles estão clamando, sim, por vingança, mas não somente uma vingança pessoal. Eles querem que Deus faça isto. De fato, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 18 e 19, que a mim, o Senhor diz, pertence a vingança. Por isso que nós não podemos pagar o mal com o mal, porque a vingança pertence ao Senhor. Quando nós vingamos aquele que nos faz o mal, com um senso corrompido de justiça. Mas Deus não. A vingança de Deus é justa, perfeita e santa como Ele. Deus não pode ter defeitos em seus atributos. Nós temos, Deus não. Então, quando Deus vinga, Deus está executando plena justiça, correta. Afinal, tudo que vem de Deus é correto porque Ele é correto e porque Ele diz que é correto. E por Ele ser correto, tudo que Ele diz que é correto, por causa da santidade e da perfeição de Deus. Então os mártires estão ali pedindo isso. Mas qual é a resposta que é dada para eles? Olha o versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e lhes foi dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se juntariam a eles depois de serem mortos. Ou seja, esses irmãos que já foram mortos pelo Evangelho, cujas almas estão no céu hoje, pedindo ao Senhor a justiça, eles são nossos irmãos. Nós que estamos aqui na terra, os reformadores chamavam estes irmãos lá no céu, chamavam de igreja triunfante, e a nós aqui de igreja militante. Nós somos uma só igreja, mas ainda é necessário que eles esperem um pouco de tempo para que aqueles outros irmãos deles que estão aqui na terra, que somos nós, passem também pelas mesmas aflições e sofrimentos e cheguem lá. Quando se completar esse número, então Deus responderá às orações. Ora, eles foram mortos, suas almas estão ali orando. Então lemos que almas estão vivas no céu em Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, como também Apocalipse 20, versículo 4. Então esta é a expectativa, voltando ao capítulo 8, do versículo 1. Agora já no capítulo 7, vai ir para o capítulo 7, nós lemos sobre a chegada destes irmãos que as almas estavam aguardando. Agora que se completou o seu número, a vingança de Deus pode se realizar. Nós vamos ver isso nos próximos versículos, mas deixe-me mostrar no capítulo 7, o versículo 13, diz assim: então um dos anciãos me perguntou, quem são estes vestidos de eram? Ou seja, estes que estavam na igreja militante e que foram para lá para completar o número da igreja triunfante, certo? E João respondeu, Senhor, tu sabes. E ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação. Está vendo que a igreja vai passar pela grande tribulação? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e dia e de noite o servem em seu templo. Então, queridos, esta é a resposta que Deus vai dar. Primeiro ele responde às almas que esperem, que aguardem. E quando se completar o número de mártires, então ali Deus começa a responder definitivamente as orações que eles vinham fazendo no capítulo 6, versículo 9. Então, nesse primeiro ponto, eu quero deixar uma reflexão sobre nossas expectativas. As almas do capítulo 6 já estão no céu, e mesmo assim elas oram por algo que Deus deseja, mas que Deus ainda não está no tempo de responder. E nós também temos orações que dizem respeito às nossas expectativas aqui na terra. E muitas vezes essas orações não correspondem aos planos de Deus. Veja, as almas que estão lá oram dentro da vontade de Deus e mesmo assim elas têm que esperar. E nós aqui na terra muitas vezes oramos fora da vontade de Deus e queremos que Deus nos atenda na hora. Você está pronto para a resposta de Deus em seus pedidos, em suas expectativas? Você saberá esperar o que Ele tem para você como resposta? Esta é a primeira reflexão. Segundo lugar, vamos para a oferta. Versículos 3 e 4. A oferta são as orações. Vamos ler. Capítulo 8, versículo 3 e 4. Então veio outro anjo com um incensário de ouro e ficou em pé junto ao altar.
recebeu muito incenso para misturar as orações do povo santo como oferta sobre o altar de ouro diante do trono. A fumaça do incenso misturada às orações do povo e do altar onde o anjo havia derramado o incenso até a presença de Deus. Muito bem. Você pergunta o que significa essa coisa de altar, incenso de ouro, essas coisas. O que é isso? É uma referência que o apóstolo João está fazendo a Êxodo, capítulo 30. O livro de Apocalipse tem mais de 400 referências ao Antigo Testamento. Se você não conhecer o Antigo Testamento, você vai boiar igual Noé no dilúvio, no Apocalipse. Porque o apóstolo João cita mais de 400 referências do Antigo Testamento no seu livro de Apocalipse. E quando ele cita o altar de ouro, ele está fazendo uma referência a Êxodo 30, do versículo 1 ao 10, não vamos ler devido ao nosso tempo. Nesse texto nós encontramos detalhes do altar chamado altar de incenso ou altar de ouro. Ele era diferente do altar de sacrifício, que era o altar de bronze. O altar de sacrifício, assim que você entrava no santuário, no pátio, que era o átrio, o lugar de fora, era a primeira coisa que você via. Abria o portão, a primeira coisa que você via era o altar de sacrifício. Ele era feito de bronze. Por quê? Porque a primeira coisa que alguém tinha que fazer para se aproximar de Deus era ser purificado de seus pecados. Porque um pecador não pode se aproximar de um Deus santo. Então a primeira coisa era aquilo lá. Ele já chegava e se deparava com aquele cenário de morte. O sacrifício, o altar de sacrifício. Aquele cheiro de sangue, aquele fogo queimando restos de animais, fumaça subindo, sacerdote se lavando aquilo lá para fazer uma próxima oferta, ovelhas ou bois sendo mortos, sendo sacrificados em holocausto por causa dos pecados das pessoas. Aquilo não era festa, aquilo era arrependimento. A mesma forma quando você vem para Cristo, a primeira coisa que você deve encontrar quando vem é a cruz dele, porque aquele altar de bronze do sacrifício aponta para a cruz do Calvário, porque aqueles cordeiros morriam pelos pecados das pessoas, e Cristo morreu também pelos nossos pecados. Não adianta se aproximar de Deus por seu próprio esforço, você depende da cruz. Então o apóstolo João não estava falando desse altar, estava falando de outro, que ficava mais para dentro, que ficava mais próximo ao santíssimo lugar, ficava no santo lugar, que era o altar de ouro, ou também altar de incenso. Esse altar de incenso ficava no santo lugar, e todos os anos o sumo sacerdote deveria fazer expiação pelo povo, aplicando sangue nas 4 pontas desse altar. Também o seu fogo, que ficava ali no meio, nunca deveria se apagar, embora nele não realizasse sacrifício nenhum, mas aquilo que estava queimando ali nunca deveria se apagar. Todos os dias devia ser renovado aquele fogo. Deveria retirar as cinzas, trocar a lenha, mas o fogo não poderia se apagar. E o primeiro fogo daquele altar, quem acendeu foi Deus, não foram os homens. A fumaça que subia daquele incenso que estava ali, ela simbolizava a subida da oração do sacerdote em favor do povo de Deus, naquela época do Antigo Testamento. Agora, como no Apocalipse, todos os crentes são sacerdotes, conforme diz capítulo 1, versículo 5 e 6, e capítulo 5, versículo 9 e 10, então nossas orações são representadas por este incenso que estava na mão do anjo. Veja também que este altar é o mesmo onde as almas do capítulo 6 estavam clamando por vingança. As almas não estavam lá no céu debaixo do altar de bronze, de sacrifício, não. Estavam debaixo do altar de incenso, altar de ouro. Porque eles ainda oram ao Senhor. Todas as orações dos crentes de todos os tempos, de todos os lugares, elas sobem diante de Deus como um aroma suave de incenso queimado às narinas do nosso Deus. Por isso eu digo para você, Deus não esquece da oração dos seus filhos. Porque aquilo é aroma agradável diante dele. O verso 4 que lemos diz que a fumaça do incenso subiu de fato com as orações dos santos e chegou à presença de Deus. Que maravilha! Deus realmente escuta as nossas orações, especialmente quando dizem respeito às perseguições que sofremos por causa do Evangelho. Os irmãos acham o quê?
que só porque não há perseguição religiosa aberta e declarada no Brasil, nós não sofremos? Claro que sim. As pessoas estão cada vez menos voltadas para o Evangelho, menos voltadas para Cristo, e quando você fala do Evangelho para as pessoas, elas acham que vocês estão invadindo sua privacidade e elas querem que você se cale. Vamos conversar sobre outra coisa. Existe uma maneira de calar. É óbvio, não estou falando aqui de pessoas que ficam por aí perturbando pessoas. Não é isso. Mas mesmo quando você prega o verdadeiro evangelho com clareza, ainda você encontra resistência, não só dos ouvintes, mas também daqueles que querem processar você na justiça, daqueles que querem botar você para calar. Se você for preso por intolerância religiosa ou algo assim, você não vai poder usar a internet dentro da prisão, vai? Paulo, pelo menos, tinha liberdade de, dentro das prisões, escrever carta. Você não vai ter. Isso é o quê? Você acha que as pessoas realmente, elas não perseguem? Os cristãos perseguem, sim, irmãos. Só que é uma perseguição ainda encoberta, ainda velada. Ainda ela tem um aspecto de dizer assim, não, cada um na sua. Ou seja, me deixa em paz, que eu te deixo em paz. Porém, irmãos, a paz só está em Cristo. Como é que nós vamos deixar você em paz sem Cristo? Se não tiver Cristo, não tem paz com Deus, a Bíblia diz isto. Então, Deus ouve as orações, especialmente quando se diz respeito ao sofrimento do Evangelho. Deus tem prazer em ouvir orações de todos os seus filhos, mas eu acredito que os mártires de Deus são o seu deleite. Deus ouve a oração de um mártir que clama a ele, dizendo, Senhor, estou morrendo aqui por amor do teu filho. E Deus deve dizer para ele assim, seja bem-vindo aqui, venha para cá, eu ainda vou vingar o teu sangue. Se o sangue de Abel, lá em Gênesis 4, quando Caim o matou, clamava a Deus desde a terra, e a vingança sobre Caim foi apenas parcial, imagina o clamor do sangue dos mártires e do próprio Filho de Deus, que eles assassinaram na cruz. Como não deve clamar isso diante de Deus? Que completa será a vingança do nosso Deus sobre seus inimigos. Pense sobre isso. Pense nisso. Deus não é só amor, Ele é também justiça. Deus não é somente amor, Ele também é ira santa. Deus não se contamina com absolutamente nada. E quando Ele fizer justiça, ninguém vai poder escapar. Homens togados hoje, homens da justiça hoje, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, vão ter que aparecerem nus, pelados diante de Deus. Suas togas não valerão nada. Eles vão ter que responder diante do verdadeiro e único juiz. Os homens de hoje julgam por provas forjadas, preparadas, mentirosas. Eles olham se a pessoa tem dinheiro para poder favorecer ou não. E há muito tipo de injustiça nos tribunais humanos. E mesmo quando há testemunhas oculares, mesmo quando eles fazem ainda justiça corretamente, que você vê e fala, esse camarada realmente fez justiça. Ainda assim, eles não conhecem todas as coisas. Mas Deus poderá ser o juiz de toda a humanidade, porque Deus conhece toda a humanidade. De dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, de baixo para cima. Escapar do justo e profundo critério especulativo de Deus. Deus que conhece, esquadrinha, que sonda consciências, corações, palavras, pensamentos, atitudes, controla, Ele vê todas as coisas e ninguém poderá escapar. Então eu deixo aqui uma outra reflexão. Não desista de orar. Nossas orações chegarão à presença de Deus e elas são derramadas como oferta e se juntam ao incenso cuja fumaça penetra as narinas de Deus, que nos responderá do seu modo adequado. Não diga a Deus o que é que Ele tem que fazer quando você orar. Senhor, faça isso, faça aquilo. Deus vai dizer para você, igual Ele falou para Jó, você é meu conselheiro? Eu pedi conselho a alguém quando eu estava fazendo a terra, quando eu estava criando o universo, eu pedi conselho para alguém? Jó, você entende as coisas mais básicas da biologia? Jó não entendia nada. Hoje os homens têm, ciência para estudar e tal, e conhecem.
muita coisa da biologia, da astronomia, da química, da física. E Deus pergunta ainda hoje para cada um de nós: quem me aconselhou quando eu construí e criei todas as coisas? Então, a resposta de Deus sempre é mais adequada. Terceiro e último lugar, a resposta. Nós já vimos aqui a expectativa, né? A oferta, que são as orações. E agora vamos finalizar com a resposta do nosso Deus. Versículos 5 e 6. Então o anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Em seguida, os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las. O verso 5 diz que a resposta chegou. O anjo encheu o incensário com fogo do altar sobre a terra, e houve o quê? Trovões, estrondos, relâmpagos e um grande terremoto. Vamos voltar lá no capítulo 6 e veja que isto aqui é o mesmo resultado descrito nos versículos 12 a 17. Vamos ler? Capítulo 6, 12 a 17. Lembra que é a mesma coisa. Capítulo 8, a oração dos santos está chegando diante de Deus. No capítulo 6 também, a oração deles estava chegando diante de Deus e eles deviam esperar. Mas assim que aquela multidão chega e eles haviam esperado, Deus começa agora a responder definitivamente a oração que eles faziam. Olha só os versículos 12 até o 17 do capítulo 6. Enquanto eu observava, o cordeiro abriu o 6º selo. Veja que o anterior era o 5º, não é isso? Que as almas estavam debaixo do altar clamando e pedindo. Mas quando abre o 6º selo, no capítulo 6, verso 12, o cordeiro abriu o 6º selo e houve um grande terremoto. Olha aí, mesma coisa que houve no capítulo 8. O sol ficou escuro como um pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. O céu foi enrolado como pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas de seu lugar. Agora veja o que acontece com os ímpios, com os opressores desta terra. Então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, poderosos. Mas você está achando que é só gente rica que é ímpio? Não, olha mais. Os escravos e os livres, eles também são ímpios. Porque para Deus ímpio é todo aquele que nega o nome do seu filho Jesus. Não é porque é pobre que Deus favorece. Aliás, tem uma lei em Deuteronômio que diz: não favorecerás no juízo o pobre porque ele é pobre. Deus não aceita que você favoreça o rico porque ele é rico, mas também Deus não aceita que você favoreça o pobre por ele ser pobre. Existe uma teologia chamada missão integral no meio evangélico aí, que coloca o pobre como se ele fosse um ídolo para você o adorar, para você idolatrar o pobre, porque a igreja esquece do pobre, a igreja não sei o quê. Irmãos, fala a verdade, qual a entidade no Brasil que trabalha mais pelas pessoas pobres do que... Fala para mim. O governo? Quem é que transforma a vida destas pessoas que estão nas sarjetas, nos seus vícios, nas suas dependências químicas? Quem é que busca restaurar essas pessoas? Para o governo, faz uma Cracolândia, deixa. Cidade que eu moro lá, infelizmente está se tornando. Não tinha nada disso. Quando eu cheguei lá, cidade pacata, tranquila, todo mundo, gente boa, conhecida, deixava porta de casa aberta. Quantas vezes já fui, eu e a minha esposa para a igreja, aí a gente chegava em casa, não tinha nem muro, não tinha nada. Chegava em casa da igreja, falava assim: ué, cadê a chave para abrir a casa? Chegava em casa, a porta estava aberta com a chave pendurada do lado de fora. Ninguém. Hoje em dia, facções tomam conta. Hoje em dia você vê drogados, adictos, caminhando pelas ruas a pedir, magrelos, destruídos. Veja. Mas aqui está dizendo que naquele dia governantes, generais, ricos, poderosos, escravos e livres também, todos se esconderão em cavernas e entre as rochas da montanha. E gritavam as montanhas e as rochas: caia sobre nós
e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá sobreviver? Olha a ira de Deus aí. Deus é só amor? Ele é amor, tanto é que enviou seu Filho para morrer por nós. Mas Deus não pode conviver com o pecado, com a iniquidade. É por isso que nenhum ser humano pode escapar da ira de Deus, a não ser por meio de Jesus, porque só Jesus foi o homem perfeito, que agradou a Deus em toda a sua jornada. Jesus não teve só uma morte que agradou a Deus, ele teve uma vida isso que agradou a Deus. Você não é só salvo pela morte de Jesus, mas pela vida dele. Quando você confia em Jesus, é como se você grudasse nele e falasse assim: Deus, se você for me julgar, julga esse que eu estou pendurado nele. E Deus vai dizer: não, ele já foi julgado lá na cruz. Agora que você está grudado nele, você será salvo. Só pode entrar na glória de Deus agarrado igual um carrapato em Jesus Cristo. Então, o Apocalipse não é sequencial ou linear como alguns ensinam. Ele apenas repete as mesmas ideias, reforça a mesma mensagem com figuras diferentes. Lá no capítulo 6, a resposta da oração é vista como um sexto selo aberto. Já no capítulo 8, ela é vista como um arremesso do incensário cheio de fogo do altar sobre a terra. São duas figuras, mas que representam a mesma coisa. A resposta final de Deus às orações dos santos. E é óbvio que essa resposta divina vai se estender pelo capítulo 8. Vamos passear comigo até o final do nosso sermão, que este é o último ponto. Volte lá, capítulo 8, para você ver. No versículo 6 diz assim: em seguida os 7 anjos com as 7 trombetas se prepararam para tocá-las, certo? Então veja agora que cada uma dessas trombetas revela que nada vai ficar fora do juízo de Deus. As 4 primeiras trombetas atingem os elementos da criação. Quer ver? Versos 7 ao 12. O primeiro anjo tocou sua trombeta e foram lançados sobre a terra granizo e fogo misturado com sangue. 1/3 da terra pegou fogo e foi queimado 1/3 das árvores, além de toda a relva verde. Esta é a primeira. Olha a segunda trombeta. O segundo anjo tocou sua trombeta e foi lançado sobre o mar algo parecido com uma grande montanha em chamas. 1/3 da água do mar se transformou em sangue. É óbvio que não é sangue mesmo, isso aqui está falando da poluição do mar. Verso 9, morreu 1/3 de todos os seres viventes do mar e foi destruído 1/3 de todos os navios. Verso 10, o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como uma tocha sobre 1/3 sobre as fontes das águas. Isso é tornando as águas da terra doces, contaminadas. O nome da estrela era Amargor, pois tornou amargo 1/3 das águas e muita gente morreu ao beber das águas amargas. Quantas pessoas não têm morrido já em nossos dias por água impotável e até mesmo envenenada? As trombetas não estão tocando, não? Ou você acha que vai aparecer no céu um anjo assim? Panam, pam, 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 pam. Não. Elas estão tocando porque trombetas no Apocalipse significa aviso, aviso. E embora estas coisas já estejam acontecendo, Deus só está avisando. Imagina quando ele for realmente fazer. 12. O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, da lua, das estrelas que escureceram. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Está vendo? As 4 primeiras trombetas referem-se aos elementos da natureza. Agora veja que confirma com o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 19 ao 22. Ele diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por vontade própria, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza seja redimida do cativeiro da corrupção para a revelação da glória dos filhos de Deus. Por isso que a natureza geme, Paulo diz, e ela está em angústia e dores de parto até agora, porque ela aguarda, de um modo misterioso, a natureza, a criação, aguarda Jesus voltar, ou aguarda que nós sejamos transformados pela vinda de Jesus, porque instintivamente ela sabe que quando a igreja for transformada e glorificada, ela será redimida e restaurada. Ela também passará por este renovo de forma terrível, disse o apóstolo Pedro, 2 de Pedro 3, 10 e 12.
Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. Está vendo? Que elementos? Todos da natureza. E a terra e tudo que nela há serão expostos. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Pois bem. Então, falamos de 4 trombetas, faltam 3. As próximas 2 fazem referência ao mundo espiritual das trevas. Quer ver? A 5ª, lá no capítulo 9, vai lá agora para o capítulo 9, e o versículo de 1 a 11, quando toca, né, a 5ª trombeta. Diz assim: o 5º anjo tocou sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada uma chave para o poço do abismo. Quando o poço foi aberto, dele saiu fumaça como de uma imensa fornalha, e a luz do sol e o ar se escureceram com a fumaça. Então da fumaça saíram gafanhotos, que desceram sobre a terra, e lhes foi dado poder para ferroarem como escorpiões. Receberam ordens para não danificar a vegetação. Por isso que é simbólico, né, irmãos? Não é gafanhoto mesmo, não. Tem gente, os gafanhotos do inferno. Não tem nada disso. Isso aqui está falando de modo simbólico, porque gafanhoto destrói vegetação. Mas as vegetações já foram destruídas lá nas primeiras trombetas. Agora está falando de espíritos malignos que atormentam quem? Olha lá. Para não danificar a vegetação, nem as plantas, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tivessem o selo de Deus na testa. Essas pessoas que não têm o selo de Deus na testa são quem? São aqueles que serão marcados pelo anticristo. O anticristo gosta de copiar, caricaturar a cópia de Jesus. Lá no capítulo 7 nós vimos que muitos chegaram, né? Assim que as almas esperavam, depois eles chegaram no céu. Mas antes deles chegarem no céu, falou: não faça dano à erva verde, não faça nenhuma coisa da natureza, até que nós marquemos na testa o número dos filhos do nosso Deus. E João escutou que era o número 144 mil. Tem gente que acha que 144 mil é testemunho de Jeová. Tem outro que acha que 144 mil é o povo de Israel, é as tribos de Israel, porque lá fala disso. Não, 144 é um número simbólico, é um número perfeito, 12 vezes 12. Quantos patriarcas descenderam de Jacó, irmãos? 12. E quantos apóstolos Jesus escolheu? 12. Então 12 vezes 12, 144. João está querendo dizer que são todos os crentes da antiga aliança representados pelos 12 patriarcas, vezes todos os cristãos representados pelos apóstolos na nova aliança, que são 12 também. 12 vezes 12, 144. Vezes 1000, quer dizer grandeza. 1000 no Apocalipse quer dizer grandeza. Então, 144 mil significa todos os crentes de todas as épocas, em todos os lugares. Eles são marcados pelo selo de Deus, pelo Espírito Santo. Paulo diz isso de uma forma mais clara em Efésios 1,13. Tendo nele também crido, depois que vocês ouviram o evangelho da verdade, foram vocês selados com o Espírito Santo da promessa. Então, fisicamente, ninguém vê uma marca em sua testa, mas o diabo vê. Os demônios veem. Eles sabem se você é marcado por Jesus ou se você está para receber a marca do anticristo, a marca da besta. Então, o texto diz o quê? Atormentem, fala para os gafanhotos, atormentem só os que não têm o selo de Deus na testa. E ainda diz no 5, foi-lhes ordenado não que matassem essas pessoas, mas que atormentassem por 5 meses. Qual que é pior? Tanto diz no verso 6, que naquele dia as pessoas iam procurar a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. O que é isto? Tem gente que acha que fulano vai suicidar e tentar pular do prédio e não vai morrer. Não é isso não. Aqui está simplesmente dizendo que para estas pessoas atormentadas por estes espíritos malignos, a morte lhes será melhor que a vida física. Não que eles não consigam tirar a sua vida. Ainda que consigam, suas almas irão perecer na condenação, que é muito pior do que o sofrimento que eles estavam tendo aqui com esses gafanhotos. E por aí vai, aqui vai gafanhotos. No verso 7 diz que eles tinham coroas em suas cabeças, o rosto parecia humano. O que é isso? São seres inteligentes. Rosto humano é ser inteligente. Cabelos como de mulher quer dizer que eles eram submissos a alguma autoridade. Olha quem é a autoridade dele no verso 11. Seu rei é o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Avadon e em grego Apolion, que é destruidor. Essas duas palavras significam destruidor.
Destruidor é um dos nomes de Satanás, que é o líder desses demônios que serão soltos daquele abismo e da fumaça que trará esses gafanhotos para a terra e que eu creio que já estão trazendo. Quantas pessoas já estão atormentadas, irmãos? Você já viu uma geração que procurou tanto psicólogo igual a nossa? Você já viu pessoas tão dependentes hoje de remédios? Pessoas atormentadas em síndrome de pânico? Você já viu tantas como em nossos dias? Você já viu pessoas vendo coisas? Pessoas com medo de nada e com medo de tudo? Esses demônios gafanhotos aqui do Apocalipse já estão soltos. Eles já estão atormentando a humanidade. Olhe para a palavra de Deus e veja que ela se cumpre. A palavra de Deus é a verdade. Então diz que ainda na sexta, aqui é a quinta, né? Porque a sexta trombeta ainda vai soltar 4 anjos piores. Olha o verso 14. A voz disse ao sexto anjo que tinha trombeta: solta agora os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Agora eles vão executar. Primeiro eles atormentaram, agora eles vão executar. E o exército dele era de 200 milhões de soldados a cavalo. Em minha visão eu vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Está vendo? E a Bíblia diz que eles são mortos pelo quê? Verso 18. Eles foram mortos por 3 pragas que saíam da boca dos seus cavalos: fogo, fumaça e enxofre. Mas você acha que essas pessoas se arrependem? Olha o que diz o verso 20. Aqueles que não morreram dessas pragas, porque ainda não vai matar todo mundo, ainda se recusaram de arrepender-se de seus atos perversos. Você está achando que o juízo de Deus executado vai levar pessoas ao arrependimento, irmão? Eles se recusaram, continuaram a adorar demônios e ídolos feitos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram de seus assassinatos, suas feitiçarias, sua imoralidade sexual e seus roubos. Eles estão vendo o juízo chegar, mas não se arrependem. Te pergunto outra coisa: você já viu uma geração mais obstinada do que a nossa? Você já viu? Eu não me lembro disso, porque quando eu era criança pequena lá em Bicaraí, como diz o pastor Chá, quando eu era criança pequena lá em Bicaraí, as pessoas mais velhas, mesmo que não fossem cristãs, elas passavam em frente às igrejas e tiravam o chapéu, respeitavam, seguiam adiante. Você ia falar com elas de Jesus, do Evangelho, elas paravam, te ouviam, concordavam com você. Hoje, mas também, é claro, né, muitas igrejas deram motivo para isso. Muitas igrejas quiseram copiar o mundo, quiseram ficar igual ao mundo, para ver se atrai os jovens. Irmão, para que você quer atrair jovens para a igreja? Existe um motivo que eu estava conversando com o pastor Charles hoje, que muitas vezes é o seguinte: nós estamos ficando velhos, nós pastores estamos ficando velhos, e os velhos, eles vão vendo outras gerações chegando que não querem saber deles. A nova geração não quer saber dos velhos. Para quê? Para que eu vou ficar sentado do lado do pastor Charles? Pastor Charles não é velho, né? Mas para que eu vou ficar sentado do lado do pastor Cleilson, do lado do pastor Gildo? Para quê? Para que eu vou ficar ouvindo história lá antiga? Esses velhos não sabem de nada. Os jovens de hoje, eles não querem amizade com os velhos. O que acontece? Os velhos vão morrendo, eles próprios, os velhos, vão vendo seus amigos morrendo, eles vão ficando sozinhos na sociedade, sozinhos. Muitas vezes nem filhos querem cuidar, nem netos querem cuidar, colocam no asilo, isolam, e eles vão ficando realmente abandonados. As gerações estão cada vez mais perversas, seus corações estão cada vez mais endurecidos. E a última trombeta, para encerrar, que é a resposta final de Deus: esta é a volta de Cristo. Capítulo 11. Veja do versículo 15 ao 19. O 7º anjo tocou sua trombeta e fortes vozes gritaram no céu. Olha o grito: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre.
Os 24 anciãos, veja, os 24 anciãos representam os 12 patriarcas da antiga aliança e os 12 apóstolos da nova aliança, que estavam sentados em seus tronos diante de Deus, se prostraram com o rosto em terra e o adoraram, dizendo: nós te agradecemos, Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que és, que eras, pois agora assumiste teu grande poder e começaste a reinar. O que é isso aqui? Isso aqui eles estão agradecendo pela resposta que eles tiveram que esperar lá no capítulo 6. E a resposta chegou. A resposta chegará com a volta de Cristo. As nações se enfureceram, mas agora chegou o tempo da tua ira. E tempo de julgar, é tempo de julgar os mortos e de recompensar teus servos, os profetas, assim como teu povo santo e todos que temem teu nome, desde os pequenos até os grandes. É tempo de destruir todos que causaram destruição na terra. E acontece o quê? No 19? Então se abriu no céu o templo de Deus, e dentro do templo foi visto o quê? Foi visto um altar de bronze, foi visto um altar de ouro, de incenso, foi visto o quê? A arca da aliança ficava no santíssimo lugar. Interior de Deus que é revelado. Agora é demonstrado tudo que Deus tem para o seu povo. A arca da aliança que simboliza Jesus Cristo nosso Senhor. E houve o quê? Olha o que houve aqui: relâmpagos, estrondos e trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. O que aconteceu lá no capítulo 8? Terremotos, trovões. O que aconteceu no capítulo 6? Terremotos, trovões. Apocalipse é a mesma coisa. Não é linear. Ele é repetido, para que você grave a mensagem que o apóstolo João está passando. E a mensagem que ele passa é esta: Deus vingará, Ele responderá às orações dos santos, Ele vindicará os seus filhos para sempre. Então foi isto que vimos nesta noite: expectativa da resposta, as orações como oferta e, finalmente, a resposta final de Deus às orações. Quero deixar a seguinte aplicação: não há motivo, meu irmão, para você desanimar em suas orações, principalmente se elas estiverem adequadas à vontade de Deus. Esse texto que lemos não está falando de qualquer oração, refere-se aos cristãos que oram por sua transformação, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, 23 ao 25. Ele diz que nós também, que temos as primícias do Espírito, gememos, aguardando a redenção do nosso corpo. Eu pergunto para os irmãos: quantas vezes você dobrou os seus joelhos e orou dizendo: Senhor, hoje na minha oração estou gemendo, porque não quero mais este corpo carnal, eu quero corpo de glória. Talvez os velhos possam fazer essa oração, mas os jovens, pergunto para os mais novos: você já fez essa oração em sua vida? Porque muitas vezes estamos ligados às expectativas deste mundo. Nós vivemos hoje uma expectativa, e Paulo diz que ela é ardente, ela é como dores de parto. E nossos irmãos que já morreram também, apesar de eles estarem lá no céu e já saberem que a sua vida eterna está garantida, mesmo assim, eles ainda vivem uma meia hora no céu. Não são 30 minutos não, irmãos. Aquela história das irmãs não significa nada. Significa que Deus jamais tardará em nos responder. Meia hora no Apocalipse quer dizer tempo rápido. É o que ele diz para as almas: aguarde só um pouco. Meia hora é isso. Meia hora quer dizer: eu já vou responder. É como Jesus diz: eis que cedo venho, e este cedo já tem 2000 anos. Mas na cabeça da gente vai morrendo todo mundo, e não, Jesus não volta, mas na cabeça de Jesus é quanto? Você sabe? Se um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, é igual a história do cara que chegou para Deus, né? Senhor, é verdade que para o Senhor, 1 centavo... Não, ele falou: 1 minuto é como 1 milhão de anos. Deus: sim, a mesma coisa. E ele falou: e 1 centavo é como 1 milhão de dólares? Deus: é a mesma coisa para mim também. O senhor, como bom, né, bondoso que é, poderia me arrumar 1 centavo? Aí Deus disse para ele: você pode esperar 1 minuto? Então, para Deus não tem essa diferença. Para Deus não há. Então, para nós está aí demorando, está passando, está isso e aquilo. Mas para Jesus está tranquilo, está tranquilo. Ele tem que esperar o quê? O número dos conservos, o número dos eleitos se completar. Então, Deus nunca tardará em nos responder. Aliás, seria bom nos arrependermos de pensar isso, que Deus está tardando. Você já pediu perdão a Deus por isso? Senhor, me perdoe por achar que o Senhor estava demorando.
Você já pediu? Ou você ainda mantém esse pensamento que Deus está demorando? Persevere em oração, mas veja por quê. Que tipo de oração? Orações egoístas, orações que almejam permanência na terra, igual muitos jovens. Pastor, eu preguei um dia sobre a vinda de Jesus, no final do culto. Pastor, Jesus não pode voltar agora não, eu não casei ainda. Aí, falei, irmão, a alegria do céu é maior do que a alegria de casamento, embora casamento seja regras, né? E passou o tempo, Jesus não voltou, ele casou, agora ele está, Senhor, volta logo, meu Deus, volta logo. Orações egoístas, eu quero permanecer na terra, essa terra é muito boa, o mundo é bom, Sebastião. E a não ser para que o reino de Deus seja expandido por meio do evangelho em sua vida, você pode ficar aqui. Paulo disse isso aos Filipenses, eu quero partir e estar com Cristo, que é melhor, mas se for para o bem de vocês, eu fico. Uma vez eu preguei sobre isso lá na igreja, falei, irmão, para que você cuida de sua saúde? Ah, eu quero viver mais, mas para que você quer viver mais? Aí não sabe responder, só para ficar dando trabalho para os outros. Mais velho dando trabalho. Agora, se você vai viver mais e com muito tempo de vida você vai pregar mais o evangelho, aí é bom você ficar. Porque o cristão que está na terra e não espalha o evangelho e as boas novas do Senhor, ele é um inútil. Ele está fazendo hora extra mesmo se for jovem. Então, persevere em oração. Mas orações que zelam pela glória e da justiça de Deus. Orações que têm fome e sede daquela justiça que Pedro diz que habitará no novo céu e nova terra, 2 Pedro 3,13. Esta sim, Deus vai responder de modo terrível e catastrófico, mostrando que a maior arma de todos os tempos são as orações dos santos. O mundo pode se digladiar em armas, pode inventar energias atômicas, pode inventar as armas virais. O mundo pode fazer o que ele quiser, mas nenhuma arma é mais poderosa do que as orações dos filhos de Deus. E eu deixo para você a seguinte pergunta: como está sua vida de oração nesse sentido aqui? Como disse, não estou falando de oração do dia a dia. Senhor, me protege, me dá saúde, casamento, dinheiro, trabalho, ou até espiritualmente, meu ministério, meus dons, essas coisas, tudo tem o seu lugar na oração. Mas a mensagem de hoje é como temos orado a respeito do tempo do fim, sobre a relação da igreja com as perseguições, com os nossos irmãos que são martirizados no Oriente Médio e no Extremo Oriente. A oração que fala com Deus sobre o quanto não queremos mais ficar neste mundo, antes almejamos pelo corpo de glória e por ele gememos, a fim de que até mesmo a criação natural seja liberta do cativeiro da sua corrupção. Reflita bem, meus irmãos, sobre o tipo de oração que você anda fazendo e muitas vezes sobre por que Deus não atende suas expectativas em muitos outros tipos de oração que você faz. Lembre-se isso, o livro é de consolo, e consolo é para quem está sofrendo. Você não leva a palavra de consolo para quem já está bem, mas para quem está sofrendo, sim, a fim de lhe trazer esperança e alívio. Se você está satisfeito com este mundo, cuide muito bem em acordar, porque este mundo será destruído e você pode ser destruído com ele. Mas se você tem esperança, não expectativa, a expectativa é só da resposta da oração, mas é a esperança da vinda do nosso Senhor, então a eternidade com Cristo lhe aguarda. Pode confiar nisso. Nós estamos tranquilos, não tem perseguição, não tem nada. Não tem ninguém correndo atrás de mim, querendo me prender por causa do Evangelho. Não tem. Mas muitos irmãos nossos padecem isso pelo mundo afora. E eles desejam muito que o Senhor responda esse tipo de oração. Agora faça comparação do seu tipo de oração com a oração que eles fazem lá, na perseguição. E ainda queremos exigir rapidez. Deus responde logo. Não comprei meu carro novo ainda. E o irmão lá, lá em Moçambique, nossos irmãos, andando 50 quilômetros para ter um encontro na igreja. E nós, graças a Deus, com a ajuda dessa igreja aqui também, compramos bicicletas para os pastores lá. O pastor presidente lá, que é o pastor principal, compramos uma moto para ele.
Agora sim, ele vai em todo lugar visitar as outras igrejas, outros irmãos, com bicicletinha, dormem por lá, para ir embora no outro dia. Qual tipo de oração nós temos feito? Deus responderá, mas eu creio que Ele prefere responder as orações que estão ligadas ao Evangelho e suas consequências devastas que este mundo tem empenhado contra nós. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar, fique em pé.